Boa noite a todos. Primeiramente, aos meus alunos presentes na sala Zoom. Em segundo lugar, também os meus queridos convidados no YouTube. Como sempre, a gente vai ter oportunidade de fazer a nossa GMAT Masterclass da semana. Bens a Deus, estamos já na 13ª semana. O tempo passa rápido, né? De acordo com a visão judaica, né, o Bar Mitzvah, né, a maioridade religiosa masculina. Então, é uma data especialmente feliz, a sessão de hoje. Enquanto eu dou um oi para vocês, eu estou abrindo aqui já o PowerPoint e eu vou compartilhar a tela com vocês. Como sempre, o pessoal do Zoom, por favor, interaja comigo pelo chat. Da mesma forma, o pessoal do YouTube. Estou à disposição. E é isso. Agora sim, vou compartilhar a tela. Joia. Bom, primeira coisa, rapidamente, vou falar a respeito do último Gladiator Challenge. Foi nesse último domingo, entre aspas, no meio do feriado. Eu sabia quando eu agendei que talvez diminuísse um pouco a procura. De fato, como vocês podem observar aqui, um menor número de alunos realizou a prova ao vivo. Alguns alunos meus que tradicionalmente participam não fizeram, estavam descansando, claro que é compreensível. Por outro lado, eu tive a feliz surpresa de perceber que tiveram 2 ou 3 que ainda não tinham experimentado ou não sabiam que existia e fizeram e devem ter gostado, porque depois, por exemplo, fizeram o test drive, né, que é o primeiro simulado que também é disponibilizado quando a pessoa se cadastra, né, aqueles de vocês que eventualmente não fizeram ainda o primeiro, façam, caso já tenham feito o cadastro no método fabiskiunik.com.br. E eu aproveito também para já avisá-los de que o próximo Gladiator vai ser de novo no domingo, no próximo dia 18, como sempre às 19 horas. São todos bem-vindos, são sempre provas de 20 questões para 40 minutos. Ah, mas você faz questões muito difíceis para vender o seu curso. Não é verdade. Todas as questões são oficiais, ainda que é verdade, eu seleciono questões progressivamente mais difíceis para simular a natureza adaptativa da prova de um aluno que está verdadeiramente qualificado para ter um desempenho satisfatório, ou seja, um desempenho assim, como é que eu posso falar? Um desempenho melhor, né? Um desempenho para tirar a scale score de pelo menos 49, 50 ou eventualmente 51 no quantitativo, tá bom? Na verdade, o meu método ele se propõe exatamente a isso, né? A permitir com que um aluno naturalmente consiga ter um desempenho bastante forte. E agora, antes da gente começar a sessão tradicional, um comentário rápido a respeito do Ludus, o nosso treinamento intensivo. A versão Murmilo, que é a versão em grupo, começou nessa última segunda-feira. Todas as pessoas, novamente, que se cadastraram no método fabiskiunik.com.br já tiveram acesso à primeira gravação e aos exercícios de fixação correspondentes. E se você se cadastrar, você também vai ter acesso, que é a sua oportunidade de experimentar. É uma vivência muito similar àquela que os alunos experimentam ao vivo nessas aulas. E, claro, se vocês gostarem, estão mais do que convidados para ingressarem no grupo, que é de segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã. Amanhã, quarta-feira, vai ser a nossa segunda aula, e se algum de vocês que está me assistindo, principalmente no YouTube, né, porque o pessoal do Zoom já é meu aluno nas aulas, no curso de Math, que é nas aulas gravadas, que é cursos super completos. Se você está no YouTube e está interessado, manda para mim um e-mail através do site Método Fabiskiunik ou através do site de math.com.br e eu mando para você o link para você poder assistir a aula de amanhã ao vivo ou, eventualmente, se você mostrar interesse, eu mando para você depois a aula 2 também ainda em caráter de test drive, tá bom? Obviamente, a partir de sexta-feira, eu já não vou mais mandar em caráter de test drive, porque esse curso, teoricamente, não é gratuito, né? Ainda que sejam 30 sessões, as 2 primeiras eu estou à disposição para que vocês avaliem, mas depois disso, claro que eu tenho que respeitar os alunos que ingressarem no curso. Como é que funciona o ambiente? Vocês entrem na aba pós-login Ludus. Vocês vão ver que já tem lá o Practice Exercises List 1, que é o Test Drive. Aqui dentro tem o vídeo da própria aula, que foi gravado ao vivo.
Se vocês quiserem mais informações, assistam a 12ª Masterclass, que foi a última que eu dei na última terça-feira, que fala sobre muitos detalhes. E claro que eu estou à disposição, entrem em contato para tirar dúvidas com o maior prazer. E agora sim, vamos começar a nossa Masterclass clássica. Peguem, por favor, canetas e papéis e vamos a um primeiro exercício para aquecer o cérebro. Boa sorte, caprichem. Como é comum, né, o primeiro exercício não deixa de ser interessante, mas eu considero ele relativamente básico, mas esse problema em especial eu tenho bastante carinho, né, eu comentei aqui no post, quando eu coloquei no Instagram, que já tiveram alunos que mencionaram que muitas questões que a gente elabora, que a gente cria, elas têm muita similaridade com questões oficiais, e existem formas de você fazer isso, e existem razões para o aluno detectar isso, né? Nesse problema em particular, é porque, na minha opinião, ele é uma mistura saudável de wording, de um pouquinho de geometria, de manipulações aritméticas, de potências de 10, digamos, de estimativa. Em outras palavras, ele tem aquele crossover, né, que é bem característico de questões do GMAT, que fogem das questões tradicionais do ensino, pelo menos comumente lecionado no Brasil, em que o examinador acaba cobrando uma única coisa, né? Aqui, como a gente vai ver agora, a revisar, trata-se de um quadrado que tem uma área dada aqui por uma expressão chatinha. Claro que, como eu recomendo no método, vale a pena transformar muitas vezes isso em potências de 10, é o que a gente vai fazer. Aqui a unidade do quadrado em área é metros quadrados, e ele pergunta qual é o perímetro do quadrado, ou seja, qual é o valor de 4 vezes a dimensão do lado, não é verdade? Na mesma unidade, isso é importante, né? Na unidade de comprimento metros, e esse perímetro pertence a qual desses intervalos. Uma das razões pela qual o examinador faz uma pergunta dessa natureza é porque, se ele perguntasse qual é o perímetro, muitas vezes alunos que não conseguem resolver o problema com clareza acabam fazendo teste de alternativas, etc. Né? Isso, como eu gosto de dizer, e eu mostro com clareza no preparatório, é uma forma do examinador esconder, né, a resposta correta para evitar o backsolving, né, o caminho no sentido contrário, partindo das alternativas. Bom, agora sim vamos à solução que eu sugiro. Uma vez que nós saibamos, né, que a área do quadrado é dada por 27 vezes 10 a menos 3, ou seja, 3 ao cubo vezes 10 a menos 3 elevado a menos 2/3, isso, claro, que é a dimensão de comprimento ao quadrado, essa é a área. Portanto, o que eu faço agora? Focando no meu objetivo, que no fundo é, digamos, calcular o valor de L, praticamente isso, né? Claro que não pode esquecer do 4, eu já vou preparar a minha expressão de uma maneira que conecte os dados com o foco, ou seja, eu vou aplicar o método. Em outras palavras, eu percebi que vale a pena deixar o quadrado para fora e deixar aqui o expoente menos 1/3. Por quê? Porque assim eu identifico a parte que está aqui dentro com o que vai ser a parte aqui de dentro, né? Eu vou poder identificar quase que diretamente o lado com esse cara aqui de dentro, que nada mais é do que 3 elevado a menos 1, porque eu estou multiplicando os expoentes, vezes 10 elevado à primeira, porque eu também estou multiplicando os expoentes. Tudo isso ao quadrado. E por que eu falei que não é exatamente o L? Porque se o L ao quadrado é um certo valor, claro que o módulo do L é igual à raiz quadrada desse cara, que é 3 a menos 1 vezes 10 a primeira, né? Mas como o L é positivo, desculpem, né, não vou entrar em detalhes a respeito disso, está dentro da preparação. O que eu quis dizer simplesmente para aqueles que sabem é que raiz de x ao quadrado, em geral, é módulo de x, né, não é x.
e, portanto, uma vez que L é positivo, o L nada mais é do que essa parte que está aqui dentro, né? Em outras palavras, é 1/3 vezes 10, ou seja, 10 sobre 3. Portanto, o que realmente nos interessa, que é 4 vezes isso, é 40/3, já preparando a procura da alternativa correta, coloco no dispositivo para obtenção da fração mista, também uma técnica clássica que é usada com bastante frequência dentro do método, ficamos com 13,33 aproximadamente, cravando a alternativa D de dado, correto? Vamos a um problema agora mais interessante. Caprichem, vamos a ele. Bom, esse daqui é um problema interessante. Quando eu criei, eu imaginei que a taxa de acerto seria bastante alta, ainda que eu acho que existem muitos problemas que não são difíceis, mas são bastante importantes, né? Eles são, sob o ponto de vista didático, sob o ponto de vista de preparação de um candidato, absolutamente fundamentais. Por quê? Porque eles ajudam digamos, o aluno a aplicar corretamente toda a notação, toda a estrutura que a gente oferece, né, a conexão de foco com os dados, o caráter bifurcatório. Em outras palavras, existem muitos problemas que têm méritos que estão muito além de ter, digamos, um índice de acerto baixo. Ou seja, em outras palavras, às vezes um exercício que seja simples, ele é bastante importante. E eu vou ser sincero com vocês, e aqui eu vou fazer um comentário deselegante. Existem muitos problemas difíceis, por exemplo, do Manhattan GMAT, que são absolutamente irrelevantes para o GMAT. Né? Ou seja, como eu falo tristemente, o único mérito do exercício é ser difícil. Mas, infelizmente, muitas vezes nem é um difícil GMAT-like. Então, desculpem falar com todas as letras e dar nome aos bois, mas é que o Manhattan GMAT ele se caracteriza por uma porcentagem de problemas dessa natureza razoável. Então, tem muitos alunos que ficam inseguros porque não conseguem resolver alguns problemas do Manhattan, mas a verdade é que não é esse o problema. Em outras palavras, você pode estar muito forte e ainda ter dificuldades com alguns problemas do Manhattan, tá bom? Eu tento evitar isso, ou seja, os meus problemas de alto nível são problemas que ainda assim são de GMAT-like, ainda assim têm os ingredientes de dificuldade que são típicos da prova. Porque, no fundo, eu estou preparando alunos para a prova, eu não estou tentando simplesmente, entre aspas, divulgar que o meu curso é o que tem os exercícios mais difíceis do planeta, independentemente de para que os exercícios sirvam. Isso é ser o mais explícito possível, tá bom? Bom, aqui eu falei a respeito disso que eu acabei de mencionar, que um dos nossos méritos, modéstia à parte, é ensinar um aluno a estruturar de forma sucinta e precisa, de forma a evitar o que a gente chama de children left behind, que são aqueles pequenos detalhezinhos que acabam jogando questões fora e que às vezes acontecem de forma trágica, porque são problemas que, como eu gosto de dizer, alunos mais fracos que você acertam. E, portanto, o robô, né, a máquina do GMAT, não é capaz de perceber que, na verdade, você é mais forte do que aquele aluno que não tropeçou.
Portanto, é muito perigoso tropeçar no GMAT. Então, a sua preparação deve conter o que a gente chama de salvaguardas. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de algumas salvaguardas que a gente desenvolve na metodologia, tá bom? Como eu já expliquei, fazendo um pouquinho de propaganda, o método é tão completo que ele se preocupa com coisas que vão muito além do próprio conteúdo, ainda que, com todo respeito, o conteúdo é tratado de uma forma absolutamente cuidadosa, o que é, infelizmente, bastante incomum nas preparações que eu conheci até hoje. Eu estou falando, obviamente, em termos mundiais, tá bom? Bom, vamos ao problema. Eu tenho o produto de 3 números distintos, eu não sei ainda se eles são inteiros, eu só sei que eles são números reais, porque a prova do GMAT acontece nos números reais, e, digamos, esse produto é maior que 1000. Eu chamei, sem perda de generalidade, de A, B e C, esses números, eu sei que eles são diferentes, eu coloquei eles na ordem do menor para o maior, claro que você pode nomear o menor deles como sendo A, o intermediário como sendo B, e o maior deles como sendo C, ou seja, não tem perda alguma de generalidade em você assumir que as letras se posicionam dessa maneira, de forma que o produto seja maior que 1000. E o examinador pede o valor deles maior, o máximo. No meu caso, segundo a minha nomenclatura, eu quero calcular de forma única ou eu quero bifurcar o valor de C. Bom, uma vez, comecemos, por exemplo, com a primeira, né? Uma vez que os números sejam primos, eu sei que, em particular, eles são inteiros, eu sei, em particular, que eles são positivos, eu sei, em particular, que eles são pelo menos 2, correto? Porque 1, claro, não é primo. Ok. Resumo. Aqui deixa eu fazer um comentário. Tem muita gente que acaba definindo o primo de forma incorreta, tá? A definição, não é definição, a forma usual de se dizer que um número é primo é um número inteiro que só tem como divisores 1 e ele mesmo. E isso é bobagem, porque não existe nenhum número inteiro positivo que só tenha como divisores 1 e ele mesmo. Porque o próprio 1, que só teria como divisores positivos o 1 e ele mesmo, e eles coincidem, ele também tem como divisor o menos 1. Portanto, essa é uma definição, não é uma definição, é uma imprecisão, né? Que infelizmente é carregada desde o ensino fundamental e que muitas vezes é propagada até mesmo e muito além do GMAT, tá bom? Então, uma definição elegante de número primo, que, digamos assim, eu acabei criando para ajudar os meus alunos a saberem as coisas com propriedade, é a seguinte: é um número inteiro positivo, porque o GMAT exige que primo seja positivo, que tem exatos 4 divisores. Tá? Essa definição está perfeita. Por exemplo, o 1 não é primo, porque ele só tem, ainda que inteiro positivo, ele só tem o 1 e o menos 1 por divisores, né? Portanto, não são 4. O 2 é um inteiro positivo e ele é primo, porque ele tem por divisores o 2, o menos 2, o 1 e o menos 1, que são os 4 divisores do 2, correto? O 5 também, o 1 menos 1, 5 menos 5, o 3 também. E o 6, por exemplo, não é primo ainda que seja um inteiro positivo, porque ele tem por divisores o 1, o menos 1, o 6, o menos 6, mas ele tem, por exemplo, também o 2, correto? Essa sim é uma definição correta de primos e é boa, porque faz o aluno lembrar que entre os divisores também existem inteiros negativos, correto? E o mesmo se dá para fatores. Existem alguns professores em fóruns internacionais que distinguem fator de divisor, mas um deles tendo que ser positivo. Mas isso é um erro, porque se você olhar os official guides, você vai perceber que a definição do GMAT para fator e para divisor é sinônimos, tá certo? Em outras palavras, o que eu expliquei, o que é divisor ou é fator, é a mesma coisa, tá? São palavras intercambiáveis no universo do GMAT. E vamos, então, sabendo que os 3 números são primos, tentar determinar se o C é único. Eu tomei, por exemplo, o menor como 7, o segundo, o intermediário, como 11 e o terceiro como 13, e eu fiz questão de mostrar que o produto deu de fato acima do 1000, são 3 primos distintos, em que o maior é 13. Por outro lado, eu poderia ter mantido os 2 primeiros e ter escolhido 17, claro que o produto com, entre aspas, maior razão supera 1000, e, naturalmente, o maior deles passou a ser 17. Isso para os meus alunos, claro, isso se trata de uma bifurcação e, portanto, garante a insuficiência do primeiro statement. Em relação ao segundo statement, que o produto deles é menor que 1310, claro que, como sugere o método, a primeira coisa que você tem que tentar fazer para economizar tempo e tutano
né, e energia também, é fazer o reaproveitamento dos exemplos que você usou na bifurcação anterior. E, felizmente, os dois exemplos são reaproveitáveis. O primeiro, porque eu já tinha calculado que dava 1001, e o segundo, porque agora eu calculei e deu 1309. Portanto, ainda é válido, garantindo que a bifurcação do primeiro statement ela permanece válida para o segundo statement, o que caracteriza de imediato a resposta Ernesto. Aqui, antes de passar para a próxima questão, eu queria fazer um comentário, inclusive um elogio. Existe um professor que responde também nos fóruns internacionais do GMAT Club e do Beat do GMAT, eu já tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, chamado Ian Stewart, né? Ele é excelente, é muito competente, ele é doutor em matemática pura, né, e uma vez ele comentou comigo, ele foi revisor de um livro, de uma série que a gente chama carinhosamente de Yellow Peril. Eu vou pegar vocês me dão um minutinho só, eu vou tirar aqui o meu headphone, eu vou pegar aqui na minha bibliotequinha que eu tenho atrás um exemplar dessa coleção, que eu só de curiosidade para mostrar para vocês, só para deixar a sessão um pouco mais leve, tá bom? Um minutinho só. Bom, espero que vocês tenham visto, né? Essa coleção aqui, ó, chama Graduate Texts in Mathematics, tá? Para você conseguir publicar nessa coleção, você tem que ser realmente, né, alguém muito competente naquela área, né? Existem medalhas Fields, né, que publicam, existem professores famosos em física matemática, em matemática, até mesmo em aplicações, não é só matemática pura, ainda que essa coleção normalmente se caracterize por matemática pura, né, da Springer Verlag, né, é uma editora excelente. E por que eu estou mencionando isso? Porque o professor Ian, ele foi revisor de um livro do orientador dele de doutorado para essa coleção. Isso significa duas coisas, que o orientador de doutorado do professor Ian é muito competente na área de atuação dele e que o Ian provavelmente era um aluno de doutorado, um jovem pesquisador bastante sério para que recebesse a responsabilidade, né, o mérito do orientador dele de ter essa responsabilidade. E por que eu estou contando do Ian? Porque ele interagiu nesse post que eu criei. No final da minha solução, ele colocou uma observação que era a seguinte: você poderia preferir, né, ele fala para o aluno, né, colocar ao invés do 7, do 11, o 2 e o 5, que claro que são dois números primos e servem como A e B. E aí teria a vantagem de que para fazer o produto você só tem que multiplicar por 10, que é mais fácil, certo? Em outras palavras, você só tem que procurar algum primo suficientemente grande para que multiplicado por 10 ultrapasse 1000. Por exemplo, o número 101, ele é primo, tá bom? Então, se você pegar 101 e multiplicar por 2 e por 5, você fica com 110. 110 já satisfaz os dois statements. E aqui você já teria um primeiro exemplo, dando a resposta a 101, né? Para o terceiro primo, para o maior primo. E você precisaria um segundo exemplo. Então, você precisaria saber um segundo primo maior do que 101 para ver se ele serviria. Tá? O 107, se não me engano, também é primo. Então, 107 vezes 10 daria 1070, né? Que ainda estaria abaixo do 1310. Então, é uma observação inteligente, é uma observação elegante. Eu estou fazendo aqui a minha homenagem ao professor Ian. Eu fico muito feliz de ter tido todas essas trocas com ele de mensagens e de posts, etc. A única parte que eu dou a essa sugestão inteligente por parte dele é que a maioria dos alunos provavelmente não saberiam quais são primos a partir do 100. Então, digamos, você teria que fazer um teste de primalidade, se você não soubesse, que poderia tomar um pouquinho de tempo. Em outras palavras, nesse caso em particular, ainda que seja uma alternativa muito interessante, eu não diria que é pior do que o que eu ofereci para vocês, ela teria mais méritos em relação a um produto por 10 mais fácil, ela teria talvez um demérito de ter que tratar de números primos um pouco maiores, né? O 7, 11, 13 e o 7, 11 e 17 me parecem muito mais dentro da realidade de ordem de grandeza de primos que você precisa conhecer de bate-pronto para a realidade do GMAT. Tá ok? Espero que esses comentários tenham sido interessantes. Deixei aqui um comentário bacana a respeito de um colega meu que provavelmente no mundo do GMAT deve ser o profissional na área de matemática mais qualificado, né? Eu não me lembro de ter conhecido algum que
que tivesse as qualificações dele em termos técnicos, mas obviamente isso não significa que tenham professores, existem professores muito competentes no Brasil e fora, com menos qualificações em matemática, né? Eu só disse que ele é muito competente, ele é muito qualificado. Eu não falei que pessoas só são competentes se elas forem qualificadas em matemática. Eu nunca disse isso e eu não acredito nisso, tá bom? Vamos ao próximo problema. Esse exercício aqui eu considero um pouquinho mais interessante. Pela minha experiência, né, de pouco mais de 20 anos aí lecionando para o GMAT, é um exercício que de fato é considerado mais complicado pelos alunos. O índice de acerto no GMAT Club coerentemente ilustra isso. E eu fiz questão de frisar aqui no meu post que é um assunto em que costumam aparecer problemas de alto nível. Interpretações de gráficos, né, interpretações de curvas no plano cartesiano geram problemas bem interessantes, bem bonitos. E esse é um exemplo que eu criei que, na minha opinião, explora propriedades bem bacanas. Vamos então ao problema. O examinador fala que os gráficos de y igual a 7x mais 1 e y igual a kx ao cubo são representados na figura, onde k é uma constante, ou seja, uma constante real. E a reta AB, ou se você preferir o segmento AB, está numa reta suporte paralela ao eixo X, né? Então ele está na horizontal. A pergunta é qual a abscissa do ponto B. Na minha anotação aqui, qual é o valor de M de Maria, né? Então a primeira coisa que o aluno precisa obviamente perceber é que se tratam de duas curvas, uma delas tem esse comportamento aqui de reta, né? Então é uma função na verdade afim, né? Ela é a função, ela é a reta que representa o gráfico da função y igual a 7x mais 1, e a outra, que é essa mais aqui tortinha, né? Não vou chamar de curva, né? Porque as duas são curvas, essa daqui é uma curva mais torta, que é o y igual a kx ao cubo por exclusão, visto que essa, obviamente, é essa função afim aqui, né? Muito bem. E agora eu tenho que focar, claro, no valor do m e pegar propriedades que estão aqui dadas na própria figura para poder chegar lá. Então, vejam como eu me organizei. A primeira coisa que eu resolvi explorar dos dados do problema era o fato de que o ponto C, que é o cruzamento aqui das curvas, ele é dado por, digamos, uma abscissa Czinho e a ordenada 8, correto? E uma vez que ele está na reta, ele satisfaz a equação da reta. Em outras palavras, o y dele é 7 vezes o x dele mais 1, achando já o valor da abscissa C. E por que isso vai ser útil? Porque uma vez que eu saiba quem é o ponto C, ou seja, as duas coordenadas, eu posso usar o fato de que o ponto C está na curva tortinha, nessa cúbica,
para descobrir o valor da constante K, visto que como C também está nessa curva, isso significa que ele satisfaz a equação da curva e, portanto, 8 é igual a K vezes 1 ao cubo. Moral da história, isso significa que o ponto 18 está na cúbica. E isso significa que o K dá 8. Finalmente, eu trago agora essas informações, eu já tenho as duas curvas, eu trago as informações em relação ao A e o B. Por que eu começo com o A? Porque eu tenho uma das coordenadas dele, né? Eu sei que o A está no eixo Y, portanto, a abscissa dele é igual a 0. Moral da história, pelo fato dele estar na reta, aqui ele só está na reta, ele não está na cúbica, eu sei que ele satisfaz a equação da reta e, portanto, eu consigo determinar o valor de Nair. E, finalmente, como o ponto B está na cúbica, isso significa que ele satisfaz a equação da cúbica, onde Nair eu já descobri que era 1. Uma vez que a cúbica eu já tenho o valor da constante, eu faço a substituição e eu descubro que o que eu procuro nada mais é do que a raiz cúbica de 1/8. E aqui, só por elegância, eu anotei, eu percebi que o 8 é 2 ao cubo e, portanto, a raiz cúbica de algo ao cubo é o próprio algo, cravando, portanto, a resposta meio. Aqui, só para dar uma pincelada didática para vocês, não esqueçam que a raiz quarta de algo à quarta é módulo de algo. Só que a raiz cúbica de algo ao cubo é o próprio algo. Em outras palavras, existem distinções entre as raízes de índices pares e as raízes de índices ímpares. Isso é tratado com enorme cuidado dentro do meu curso e também, com todo respeito, costuma ser um grande diferencial, porque não é tratado de forma cuidadosa, digamos, no ensino fundamental e médio, e acaba muitas vezes, de novo, carregando essas imprecisões para preparatórios de GMAT, inclusive. Tá bom? E agora, para a gente fechar a aula, vamos a um último problema, que não é especialmente difícil, mas tem os seus méritos, como eu vou destacar depois. Ok. Bom, então, antes, né, de começar a falar a respeito de uma solução que eu sugiro, qual a razão de eu ter colocado ele como o último da nossa sessão de hoje, visto que normalmente o último de cada sessão costuma ser mais desafiador e esse não é especialmente complicado. A razão é porque uma das formas que o GMAT tem de trazer alguma dificuldade para o aluno é exigir com que ele tenha alguma, digamos, visão geométrica, alguma capacidade de enxergar sólidos. É uma forma do examinador tentar fazer com que a questão fique meio out of the box, para evitar a previsibilidade, né, dos materiais tradicionais de preparação, né? Então, se você pega os livros típicos, né,
é muito comum você perceber sempre aqueles mesmos tipos de probleminha, só o solid rectangle, né, que é aquela caixa de sapato, que o nome técnico é paralelepípedo reto-retângulo, né? E cones dados já na sua versão usual, que é já no formato 3D. Em outras palavras, o examinador, às vezes, ele tenta, principalmente se você está fazendo uma boa prova, ele tenta colocar você num terreno, digamos, inóspito, né? E claro que eu, como preparador, eu tento fazer, entre aspas, o antídoto, né? Eu tento deixar o meu aluno, como eu brinco, confortável quando os demais já estão desesperados, né? É aquela teoria do afogamento, né? No GMAT, como tem um caráter adaptativo, todo mundo vai ser, Deus nos livre, afogado. A pergunta é quem vai ser afogado por último, né? Porque aqueles que chegam em níveis em que eles precisam pedir arrego depois que a esmagadora maioria dos candidatos já pediu arrego antes, são aqueles que têm as notas obscenamente altas e que, graças ao bom Deus, é o que tem acontecido com muitos alunos meus que se comprometem nas preparações num estudo direitinho, num estudo preocupado, tá bem? É isso. Então vamos ver como é que eu sugiro resolver esse problema. E o comentário aqui foi um comentário bem curto. It's the GMAT, brother. No need for trig. Em outras palavras, é comum alunos usarem argumentos que envolvam trigonometria, né, num problema como esse. E como a gente vai ver agora, existe uma solução simples, absolutamente GMAT-like, rápida, elegante, segura e que nada tem a ver com recursos que fujam da prova, tá bom? Então, a primeira coisa, vemos aqui o enunciado. Você tem aqui a superfície lateral, né, de um cone planificada, ou seja, como se um cone tivesse sido aberto em cima de uma mesa. Né? A gente tem aqui um setor circular de centro no ponto O, raio 18, informação que foi dada no enunciado, mas não foi colocada na figura. Eu fiz questão de colocar no começo da minha solução. Né? E qual dos seguintes é mais próximo, então vai ter alguma aproximação, do comprimento da altura desse cone. Não é? Essa é a pergunta. Então, o cone, na sua visão tradicional, apresenta aqui a altura, né, em relação aqui ao centro da base circular. A gente vai chamar, claro, de H. O examinador, segundo a nossa metodologia, segundo o nosso foco, ele pede um valor aproximado para o H e, portanto, está aqui o que a gente procura. Por outro lado, a informação dos 160 graus nessa abertura nos foi fornecida e agora a gente vai tentar resolver o problema a partir de elementos importantes do cone, que são os seguintes. Aqui o 18 que ele deu, que é o raio desse setor circular, acaba se traduzindo aqui para geratriz, né? Mas esses termos técnicos vocês não precisam. O que importa é que essa dimensão aqui do cone vai valer 18, porque se você enrolar essa parte de baixo, como se fosse assim, ó, certo? Juntando, né, colando. O que você está fazendo, na verdade? Você está juntando o ponto A com o ponto B, estão vendo? Se você pegar a figura que está assim, ó, você pegar aqui ó, e juntar um lado com o outro, você vai fazer o redondinho, que é a base circular do cone, correto? Ele vai ter um certo raio, claro. E o que isso tem a ver com o nosso problema? A resposta é que uma vez que eu consiga determinar o raio dessa base circular, uma vez que eu tenho esse 18, como o cone aqui, né, por hipótese, é um cone circular reto, a gente sabe que essa altura vai formar 90 graus e, portanto, a gente sabe que essa vai ser a hipotenusa. Aqui ele não menciona isso, né? Ele simplesmente fala, mas, por outro lado, pela natureza do problema, pela simetria, pela planificação, né? É natural que quando você colhe esse segmento nesse segmento, você gere uma circunferência na parte de baixo e a altura calculada a partir do ponto O, do vértice, vai cair realmente no centro e tem-se, de fato, circular reto, como eu havia mencionado, tá bem? Portanto, claro que uma vez que a gente consiga determinar o valor do raio, a gente vai conseguir determinar a altura, e aqui é muito simples pelo seguinte, o perímetro da base é 2πr, porque é circular, e ela é representada por quanto? Quanto vale esse perímetro? Resposta, vale exatamente o comprimento desse arco de circunferência, correto? E quanto ele vale? Ele vale 2πr, que é a circunferência inteira, só que só a fatia que nos cabe. Em outras palavras, 160, 360 avos da volta inteira.
correto? Alguns sugerem para os alunos decorarem isso, mas convenhamos, né? É tão simples entender, né? Se o todo é 2πr e ele se associa a 360 graus, eu vou ficar com a parte do 2πr associada ao 160. Portanto, isso é bastante natural. E se você fizer agora as simplificações, dividir por 10 em cima e embaixo, perceber aqui que 2 vezes 18, você tem aqui, desculpe, o 2 cancelou, não é? O π também vai cancelar, o raio vai ficar, na verdade, quanto? Né? Vai ficar 16 vezes 18 sobre 36, porque um 10 daqui eu cancelei com 10 daqui, né? Aqui o 36 com 18 sobram 2, 16 com 2, claro que dá 8, e aí acabou, né? A única coisa que eu fiz de forma elegante foi deixar o h ao quadrado de um lado, que é o que eu procuro o h, perceber que aqui eu tenho uma diferença de quadrados, a mais b, a menos b, portanto eu vou ter, claro, 10 vezes 26, 260, e aí perceber, claro, que um quadrado perfeito clássico e importante é o 16 ao quadrado. Portanto, se você não sabia que 16 ao quadrado era 256, você faz um pouquinho de tentativa e erro, né? Você experimenta o 15 ao quadrado, que talvez você lembre que seja 225, aí você experimenta o 16 ao quadrado, você já vê que está bem perto. Se você ficar inseguro, insegura, ainda que 256 está muito próximo de 260, você crava a resposta 16, mas olhando para as alternativas, isso é absolutamente desnecessário, simplesmente porque o próximo seria 18 e, digamos, ele deixa de ser um bom candidato, não é verdade? Moral da história, usando a tríade vencedora, ou seja, foco, os dados do problema e também as alternativas que foram apresentadas, a gente crava a alternativa C com total segurança. Bom, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês na sala, desculpe, no YouTube, meus convidados, e as informações finais são as seguintes. Amanhã de manhã, se Deus quiser, a gente tem a segunda aula do Ludus na versão Murmilo. Se você tiver interesse, por favor, me escreve ainda hoje, até, digamos, umas 10 horas da noite, né? Porque agora, depois que terminar a sessão com o pessoal do Zoom, eu vou editar os vídeos para colocar no meu canal no YouTube e também para disponibilizar a versão mais completa para os meus alunos. Então, até umas 10 horas, por favor, você me escreve dizendo que tem interesse, eu te mando o link para a aula de amanhã, ao vivo, de manhã, 8 horas. Se não, eu mando para você, se você me escrever, a aula com a lista de exercícios mesmo atrasada, né, na versão gravada, que é uma segunda oportunidade que você tem, além da primeira que já está no site, métodofabiskiunik.com.br, para você avaliar a qualidade das aulas. Tem pessoas que eventualmente se preocupam porque os exercícios que eu dou nas lives são de alto nível, se o curso é estratosférico, a resposta é sim e não. Ele é estratosférico no sentido de que a gente vai chegar em níveis muito altos de preparação, que isso caracteriza, né, o meu curso desde que eu fundei o escritório. Por outro lado, é muito mais amigável, o passo a passo é progressivo, é uma escada bastante amena, como vocês já podem checar fazendo, revendo a primeira aula que está disponibilizada e os exercícios associados a ela. Alguns alunos até muitas vezes acham que a primeira aula é muito simples, e de fato ela é, mas não se preocupem, os exercícios já têm coisas um pouco mais interessantes, e à medida que o curso for evoluindo, eu vou qualificando cada aluno num nível que, na minha opinião, é realmente diferenciado, tá bem? Eu tenho experiência, eu conheço as preparações, eu interajo com experts em fóruns internacionais, ou seja, eu sou um cara bastante experiente, e quando eu falo que o meu curso é diferente, não é simplesmente marketing, é uma constatação que tem repercussões, graças ao bom Deus, com desempenhos excepcionais por parte dos meus alunos. Então fica aqui o convite, aqueles de vocês que quiserem fazer o próximo GMAT Gladiator Challenge, vai ser no domingo que vem, se Deus quiser, também se cadastrem no site, no métodofabiskiunik.com.br, para que vocês tenham acesso ao lembrete do domingo que vem e as informações para vocês poderem fazer o simulado. E, finalmente, espero ter o prazer de contar com a presença de vocês na próxima GMAT Masterclass, na terça-feira que vem, se Deus quiser, no horário de sempre, às 19 horas. Então, estou fechando agora a aula aberta, o pessoal do Zoom, por favor, me aguarda. Muito obrigado para o pessoal do YouTube, prazer em vê-los, espero que vocês tenham gostado da sessão de hoje e cuidem-se muito, até no mais tardar a semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Tudo de bom e muito obrigado pela participação. Até.